vamos ver um monte de coisas, um monte de informações, primeiros conversos, primeira casa comercial onde chega o primeiro pacote de literatura ao Brasil. Notem também que tudo começa aqui em Santa Catarina sem pastores, sem missionários, sem comportores. Não tinha. Então Deus usou o alcoólatra, vocês vão perceber isso lá na história quando eu contar, revistas e livros, e esses materiais foram chegando e foram interessando as pessoas, foram convertendo pessoas. Pra vocês terem uma ideia, somente 10 anos depois da chegada da primeiro pacote de revistas é que o primeiro pastor virá ao Brasil para fazer os batismos. Então durante 10 anos, quase 15 na verdade, tudo foi acontecendo assim pela providência de Deus. É algo impressionante e maravilhoso, né? Então aqui é a sede da Catarinense, o campo aqui de Santa Catarina o estado tem 2 sedes agora, né? Tem a Norte Catarinense e essa aqui que é a primeira. E o legal é que foi inaugurado este ano, eu até participei como revisor, né? Esses painéis aqui que vão nos ajudar como uma introdução geral ao assunto. Então, vamos gastar muito tempo aqui, né? Nós vamos para Itajaí, porque Itajaí foi o porto. Então, o porto chegou e lá vou contar para vocês como é que foi a história. Para ajudar nessa nossa aventura, o mapa na mão, você conhece o mapa na mão, né? Ele quer dar um presente. Não sei, parece que no grupo lá já teve gente soltando spoiler. É um passarinho que eu estou comprando. Então, deu certo. E aqui eu já vou conhecer um pouco mais vocês do nome. Né? Eu vou citando aqui o nome e vocês vão pegar para o presente. Está com dedicatória. É uma alegria, né? E assim, basicamente tudo que veremos esses poucos dias está aqui expandido. Eu acho que vocês vão ler depois esse livro com outros olhos, né? Olhos privilegiados, porque vocês estiveram nos locais, né? Aqui tem fotos, né? Vamos lá então. Ruth. Esse aqui é o seu, então. Obrigada. Espero que goste da leitura, né? Muito obrigada. Depois eu conto rapidamente como é que foi a história desse livro. Washington e Maria. Esse é de vocês. Obrigada. Espero que gostem, né? E assim, degustem no hotel depois, e se tiver disposição e tempo. Senilvia. Eu que inventei. Então, é que eu queria um livro. Foi passarinho, nosso passarinho não senil. Deu? Passarinho Senilvia. Mas já estava no esquema, né? Não, quem não arrisca, né? Cláudia. Depois a gente entrega. Mas ela está aí, né? Hilda. Ô, Senilvia. Hilda. Aqui? Eu sou muito. Tá aqui, então. É que tá pegando ao contrário, né? A luz tá. Obrigada. Mas dá para registrar. Mas vai ter muita foto pelo caminho aí, né? Dulce. Doutora Dulce. Esse é o seu. Obrigado. Então, a Dulce eu já conhecia. Os outros eu vou conhecendo com o tempo. Paulo. Eu queria ganhar um livro. Deu tudo certo. Deu tudo certo. É porque Boa leitura. Elizabeth. Obrigada. Você gosta da leitura. Samuel. Deixa eu já fazer. Obrigado. A maioria aqui é de São Paulo, né? Porto Alegre. Rio Grande do Sul, quem é? Eu, Senilvia. Da Aquária. Temos de Curitiba também. Muito bom. Wagner e Janine. Opa! Aí está o seu. Também tive direito. Não, ele está sem, né? Obrigada. Que beleza.
E Ana Maria? Sou eu. Pois é, depois eu tenho umas perguntas. Vai ter muito, né? Tá? Não chegou a tirar foto, ela disse não deu tempo, foi muito rápido. Obrigada, eu que agradeço. Cláudia. Cláudia, Ficou? ficando sozinho. Esquece daqui, Então, né? entrega. Ele Nordeste, depois a gente entrega. Nem tá fazendo frio, né? Michel, o senhor permite uma foto, porque ninguém tirou de nós. Agora passou sou eu, porque eu fui a primeira. Esqueceu? Ok. Deixa eu aproveitar também para apresentar aqui a minha família, né? Minha esposa Débora está ali filmando, minha filha Marcela, meu filho Micael, a mais velha estuda em Itajaí, não está conosco hoje, estará conosco na sexta e sábado, né? E minha mãe, Enedina, que já reclamou da barba aqui, mas eu falei, eu quero ficar que nem os pioneiros. Para combinar. Gráfica, né? A boina aqui de italiano, de português, sei lá, né? E também a barba de pioneiro. Mas depois a gente resolve isso, né? Eu quero ler um texto aqui na Bíblia. Nós vamos fazer aqui uma reflexão rápida. Depois ver aqui os painéis, como uma espécie de resumo do que veremos em detalhes durante a expedição. Uma oração e depois partiremos. Temos estrada pela frente, né? O texto que, inclusive, me motivou a escrever o livro, Hebreus 13, verso 7, diz assim, ó: lembrem-se dos seus primeiros líderes espirituais, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que eles tiveram. Bonito, né? O que nós estamos fazendo aqui nessa nossa expedição aqui é atendendo ao conselho de Paulo mesmo, né? Lembrem-se dos seus primeiros líderes espirituais, imitem a fé que tinham e considerem até a forma como eles morreram, né? Nós veremos que mesmo já descansando há mais de 100 e tantos anos, os pioneiros ainda falam em termos, né? Por meio da vida, do legado e de coisas que eles deixaram, que eu não vou falar agora, tem muita surpresa ao longo do caminho para vocês, né? O livro A Chegada do Adventista no Brasil, inicialmente foi o meu TCC de jornalismo. Eu estudei aqui nesse estado, na Federal de Santa Catarina. Aí no último ano, você sabe disso, a gente tem que fazer o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso. Eu era recém-convertido ainda, tinha sido batizado fazia 4 anos, lá em Criciúma, que é mais no sul aqui, né, de onde elas vieram, né? E eu pensei, eu não quero só fazer um trabalho de conclusão de curso para ter o meu canudo, me formar e tá tudo certo. Eu quero contribuir para a igreja também, né? Honrar o nome de Deus. E aí surgiu a ideia, por que não escrever um livro, reportagem, sobre a chegada do Adventista no Brasil? Não havia, né? A CPB, onde eu trabalho, eu sou editor na Casa Publicadora Brasileira há 24 anos, tem vários livros de pioneiros, né? José Amador dos Reis, tem um livro lá do Dennert, de quem mais? Vários, né? Pastor Straitors, né? Tinha o livro dele também, o livrinho do pastor Marski, Geraldo Marski, né? Mas não havia um livro que agrupasse tudo, a história toda, né? Pelo menos os primórdios, né? Meu livro ele tem um recorte assim de 1880 até 1915, mais ou menos, quando o NASP se estabelece em São Paulo como CAB na época, né? Colégio Adventista Brasileiro, né? Então eu fiz esse recorte. Louvado seja Deus, tirei nota 10 lá no curso de comunicação. Os professores na época conheciam mais a história da igreja do que muitos adventistas, né? Porque eu tive que fazer a defesa do assunto e tal. E aí quando eu fui para a CPB, ofereci o material, eles se interessaram e foi publicada a primeira edição, que não é essa. Não sei se alguém lembra, né? Era uma de bolso, menor. Era preto com vermelho, né? Um navio na capa. Lembro, assim, eu acho que eu tenho o primeiro. Esse já é relíquia, né? Aí 3 anos atrás, a divisão sul-americana pediu para atualizar o livro. Eu com a maior alegria fiz isso, né? Só que daí já com mais de 20 anos de pesquisas adicionais, viagens, né? Na época eu era estudante e não tinha recursos para viajar para onde eu fui nesses 20 anos, né? Então eu conheci lá na Europa, a primeira igreja adventista na Europa, onde o pastor John Andrews pregou, onde Ellen White esteve na inauguração da igreja, né?
Eu tive lá uma igreja de madeira, no púlpito ali, algo assim bem bonito de se ver. Tive na primeira igreja na Argentina. Você sabe que a obra adventista começou no nosso continente, na Argentina, né? Lá em Crespo Campo, perto da UAP, da nossa universidade. Também é uma viagem muito legal e assim, não vou contar, talvez eu lembre alguma coisa aqui para vocês, mas assim, a história da chegada do adventismo no continente, a partir da Argentina, é algo maravilhoso, assim, lindo demais, né? Quem sabe a gente conte alguma coisa. E depois, aqui no Brasil, né, com esse começo maravilhoso. Quando eu vou às igrejas, eu pergunto, alguém conhece aqui, já ouviu falar de Ellen White? Todo mundo levanta a mão, né? Alguém já ouviu falar de Tiago White? Vários levantam a mão. John Andrews, José Bates, muita gente conhece. Mas quando eu começo a perguntar, por exemplo, e eu pus lá no grupo para vocês, né? No videozinho, né? Pesquisou? Parabéns, já veio preparado. Frank Westphal, quem foi? Quase ninguém nas igrejas levanta a mão, né? Aí eu vou piorando, né? Roldrecht Graf. Sim. Parabéns. Mas pouquíssimos, né? E se eu piorar um pouco mais, John Lipke, John Ben, Frederick Spies, né? O pessoal às vezes fala Spies, mas é alemão, não esqueça, é Spies. Você quer falar Spies, né? Stein, né? Guilherme Stein, quem foi? José Amador dos Reis. Sim. Então assim, são nomes que infelizmente estão sendo esquecidos e fazem parte da nossa história e não devem nada para a história norte-americana, porque a nossa aqui também é linda, é maravilhosa. E eu espero que esse grupo aqui sejam os que vão disseminar, ajudar a disseminar essa história bonita, né? E eu espero que esse livro seja uma bênção para vocês. Eu quero ler só um parágrafo, abra na página 93, por favor. 93, eu vou ler aqui para vocês. Uma das declarações que me emocionam toda vez que eu leio. Por quê? E aqui eu vou resumir tudo, porque depois eu vou contar em detalhes, né? Por exemplo, o primeiro presidente da Associação Catarinense foi o pastor Valdemar Ehlers, certo? Praticamente todos os que vieram para cá nos primórdios eram alemães, geralmente radicados nos Estados Unidos, como foi o caso do Frank Westphal, que na verdade era Franz Westphal, aí morou nos Estados Unidos, virou Frank, veio para cá, virou Francisco, né? Francisco Westphal. A maioria eram alemães, iam para os Estados Unidos estudar teologia e vinham para cá como missionários, sem saber se voltariam, porque malária, né? Doenças, vida muito dura, muito complicada, né? Vários morreram aqui, alguns morreram bem jovens. José Amador dos Reis morreu com 40 e poucos anos, fazendo batismos lá nos Pampas, rios gelados, né? Sábado eu espero sobreviver a um batismo. É isso, tem um spoiler aqui, né? Teremos um batismo em Gaspar Alto, no riacho onde foi feito o batismo de Guilherme de Belos. Eles estão colocando tábuas para represar o rio como faziam as semelhantes. E a gente vai presenciar isso lá, tá bom? Se Deus quiser. Então, o Valdemar Ehlers, primeiro presidente da Catarinense, ele veio para cá, trabalhou como missionário, foi o presidente dessa associação aqui, Paraná Santa Catarina, no Centro de Indústria. Então, voltou para os Estados Unidos porque ficou doente, mas quis vir de volta para morrer aqui, está enterrado em Jaraguá do Sul. Então era assim, esses homens e mulheres eram feitos desse tipo de material, né? Pessoas corajosas, de fé, de compromisso, né? E a gente quer resgatar isso também, precisamos de gente assim hoje também. E esse parágrafo que eu vou ler aqui foi escrito por Mary Westphal. Quem foi? Esposa do Frank Westphal. O pastor Westphal ficou no Brasil por meses, mandou cartas e cartas, e ela também mandou cartas, nenhuma chegou para nenhum deles, porque os correios naquele tempo, né, precários. Quando o pastor Westphal volta para a Argentina, depois de meses trabalhando no Brasil, batizando, dando estudo bíblico, pregando, né, ele encontra a esposa, os 2 filhos, mas onde estava a bebezinha de colo? Tinha falecido. E a esposa tinha mandado várias cartas dizendo: querido, a nossa filha está doente, ela está piorando, querido, a nossa filha faleceu. E não sabia. Aí quando volta para casa, ele recebe essa notícia. Aí você pensa, deve ter se revoltado com Deus, né? Porque vem trabalhar, fazer a missão, e quando volta nem pode ver a filhinha, né? A esposa deve estar revoltada com Deus, né? Querem ver o que ela escreveu sobre isso? Não só sobre isso, sobre tudo, né?
aqui no último parágrafo da página 93. Longas viagens foram feitas em assentos de madeira. Dormíamos em camas duras, pois naqueles dias poucas pessoas possuíam colchões de mola, que já era um luxo, né? Em alguns lugares havia muitos mosquitos e pulgas. Aqueles foram dias de bênçãos espirituais, e não existe arrependimento pelo sacrifício que fizemos. Se pudesse, viveria aqueles dias novamente e faria um trabalho melhor pelo meu mestre. Porém, e aqui ela cita Ellen White, passamos por este caminho apenas uma única vez. Portanto, vamos ser fiéis enquanto os dias ainda estão se esvaindo. Para mim é impossível ler palavras como essa e não me emocionar, né? De uma pessoa que sofreu tanto, a ausência do esposo, a perda da filha, as lutas, e dizer, se eu pudesse voltar atrás, o que eu faria? Eu faria mais pelo meu Deus. Então, ao longo desses dias que estaremos juntos, tenham em mente que estaremos rememorando histórias de pessoas como Mary Westphal, como Frank Westphal, como esses pioneiros que não tinham esses confortos que nós temos, mas fizeram tanto para Deus. Eles tinham tão pouco, fizeram muito. Nós temos tanto. E o que vamos fazer? Né? Que Deus nos inspire, nos dê o mesmo espírito, né? a mesma motivação que moveu esses bravos pioneiros, para que nós possamos terminar o que eles começaram. Tá bom? Eu vou fazer uma oração enquanto estamos aqui nesse grupo, né? Aqui nesse momento tão gostoso, e depois passaremos rapidamente pelos painéis, para a gente pegar a estrada na trilha dos pioneiros. Tá? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Obrigado por estarmos aqui juntos, com o mesmo espírito, com a mesma motivação, com vontade de conhecer a história para terminar a história. Que nós possamos, Senhor, ser enchidos com o mesmo espírito que motivou esses homens e mulheres do passado. E que nós possamos, com a coragem deles e com os recursos que temos hoje, terminar o trabalho que eles começaram. Continua, Pai, abençoando esta associação catarinense histórica, para que ela cumpra a sua missão aqui neste estado, e as demais associações, uniões, divisões no mundo, para que a obra seja completada o quanto antes, e em breve possamos conhecer, na ressurreição, essas pessoas sobre as quais vamos falar e pelas quais seremos inspirados durante esses dias. Pedimos a Tua bênção sobre essa expedição, a primeira, que tudo seja para a Tua honra e Tua glória, que Tu nos dês saúde e disposição para que nós possamos completar essa nossa expedição tão bem quanto estamos começando. Amém. Nós oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dali vem os raios da mensagem que se espalhou pelo mundo. Por que começou com colônia de alemães? Eu vou explicar isso também, tá? Ao longo das nossas conversas aqui, porque tem um motivo, né? Aí vindo para cá, nós temos o casarão comercial. Nós veremos esse casarão lá em Brusque, né? Esse casarão, ele é emblemático, essencial, porque era um casarão comercial que funcionava como correio, local de trocas, de conversas, comércio e tudo mais. O pacote de literatura que chegou em Itajaí, para onde vamos daqui a pouco, ele vai para esse casarão, porque estava endereçado para uma pessoa que morava na Vila de Brusque, uma colônia de alemães, tá? Não é a mais antiga foi de São Leopoldo, 1824, mas Santa Catarina tem a maior população alemã até hoje no Brasil, né? Porque muitos alemães vieram para esse estado e se estabeleceram lá no Vale do Itajaí, para onde nós vamos. E esse era um casarão que pertencia ao Sr. Hort. A história da viagem dele para o Brasil eu vou contar lá, que é uma coisa impressionante, tá? A família Hort é uma família pioneira, tem um tronco que é de luteranos e um tronco de adventistas, né? Davi Hort, aquela foto ali, era o proprietário, veio da Alemanha, nunca se tornou adventista, mas o filho dele, o Adolf, George Heinrich Adolf Hort, mas para ficar mais fácil a gente vai chamar de Adolfo Hort, né? Sim. Era o filho dele, tinha 9 aninhos na época que o pacote chegou. Tem uma história muito linda também, mas eu vou contar lá, no local. E ali do lado está a revista, a própria revista, né? Stimme der Wahrheit, quer dizer, a voz da verdade, né? Sim. Que foi a primeira literatura a chegar ao Brasil, que encantou os alemães, porque eles não tinham o que ler aqui na língua deles, né? Então, assim, foi uma coisa do coração, né? Nossa, uma revista na nossa língua, né? E o que Deus usou para
mostrar a mensagem adventista para eles. Indo para lá, então, nós temos ali 1890, é quando o Guilherme Belz, está na fotinho lá com a esposa Johanna Belz, ok? Lá no cantinho, né? Ele lendo essa revista, aquele livro ali do Uriah Smith, este aqui, que é o Daniel und die Offenbarung. Daniel e a Revelação. Tem um tradutor aqui, vai ajudar muito, né? Traduzido ficou como Estudo sobre Daniel e Apocalipse, de Uriah Smith, aquele pioneiro americano. Traduzido para o alemão, veio para o Brasil. Ele tomou emprestado do irmão na casa do irmão dele, o Carl. Vocês vão depois lembrar de tudo isso aqui, é só um resumão, né? E tornou-se então o primeiro guardador do sábado, graças à leitura de um material adventista no Brasil. Já tinha judeus que guardavam o sábado, né, e talvez até outros guardadores do sábado, mas no contexto do adventismo foi Guilherme Belz, ou Wilhelm Belz, né? E a esposa Johanna, ou Johanna Belz. Este aqui, que também é pouco lembrado, né? O Augustus Stauffer, foi o primeiro missionário adventista a pisar no Brasil. Ele veio da Associação Geral para trabalhar no Uruguai, passou um tempo na Argentina também, e quando soube que havia conversos como esses aqui no Brasil, aqui está a Vila de Brusque, né? Não é uma foto tão antiga, no livro tem uma mais antiga, mas se você tem uma ideia assim da configuração, casinhas, né? Que nós vamos ficar lá em Brusque também, estilo alemão e tudo mais. Quando eles souberam que havia conversos aqui, precisando de contato e de batismo já, porque estavam prontos, ele veio. Quando chegou aqui, era assim, eles se comportavam de dia para comer à noite. E pregar à noite, fazer conferências. E eram missionários de sustento próprio, né? A igreja estava muito iniciante ainda, não tinha uma estrutura para manter essas pessoas. Então eles iam, assim, como a gente fala, né? Como é que é? No peito e na raça? Né? Pela fé. Pela fé, né? E assim se mantinham. Veio ele, vieram outros, né? O Westphal foi o primeiro pastor, porque daí esses missionários que eram os comportores que foram abrindo o caminho, informaram o pastor Westphal na Argentina: pastor, vem para cá, já tem gente pronta para ser batizada aqui. Aí o pastor vem, o pastor Westphal tinha todo o continente, né, para cuidar, imagina, né? Só depois é que veio o Ruprecht Graf para cuidar de todo o Brasil. Aí o distrito dele era o Brasil, né? Vamos para o outro lado? Até aqui tudo bem? A primeira igreja adventista organizada no Brasil. Só que tem um detalhe. Esse prédio de madeira foi construído em 1896. Mas por que 95? Porque a igreja foi organizada sem ter templo ainda. Porque a igreja são as pessoas, né? A igreja é o corpo de Cristo e as pessoas que estão unidas ao corpo de Cristo. Então, eles se reuniam nas casas, eram pequenos grupos. Na casa dos Belz, na casa dos Olme. Eu vou explicar quem são os Olme também, os Schirmer. Nós vamos conhecer um descendente lá em Gaspar Alto, o irmão Schirmer, que eu acho que é tri ou bisneto, né, do primeiro Schirmer convertido. Eram 3 amigos, Olme, o Belz e o Schirmer, que se converteram mais ou menos juntos, se reuniam nas casas, e aí no ano seguinte construíram essa casa aqui de madeira. Não existe mais lá em Gaspar Alto, mas o templo que nós vamos ver, ele é de depois da Segunda Guerra Mundial, de alvenaria já. Mas o piso da igrejinha em que nós vamos ter nosso culto no sábado, que vai ser uma bênção, é original, com as tábuas originais. E o púlpito da igrejinha que está lá é o original, é onde o Belz pregou e pastores, né, pioneiros pregaram, enfim. Se tivéssemos tempo, eu identificaria vários aqui para vocês, tá? Aqui está o Belz, o Adolfo Hort, tá? O Adolfo Hort nas fotos é fácil, ele tem uma orelhinha meio, né? Então você vê nos pioneiros lá, a fotinha com a orelhinha. Aliás, ficou na descendência. Tá vendo aqui a orelhinha? É o Adolfo, tá? Tá em todas, é um líder assim, muito atuante, muito vibrante, né? Nós temos aqui pastores importantes também sentados por aqui. Então, aqui está o Spies, não vai dar tempo de ver tudo. Aqui atrás, olha que visão linda que eles tinham. A Schule, A escola. a escolinha. Os pioneiros, eles fundavam uma igreja, estabeleceram uma escola para as crianças da igreja. Já pensavam na educação. Um detalhe aqui para vocês, né? Por que será que durante muitos anos a maior parte da liderança da igreja no Brasil eram ou gaúchos, ou catarinenses, ou paranaenses? Por causa dessa visão. Hoje, claro, já mesclou, né, bastante, temos o NASP, escolas em todos os lugares, mas nos primórdios aqui no sul, a visão de educação para formar missionários. Então tinha igreja, já tinha escolinha. E dali saíram os líderes para a igreja, que iam servir o Brasil todo, né?
O Francisco Westphal, filho do Guilherme Francisco Bels, filho do Guilherme Bels, foi comportor, pastor credenciado, missionário, comportou até na Bahia. Eles montavam no jumento e iam pelo litoral aí, comportando, pregando, né? Era assim, né? Então essa visão aqui é linda. Nós vamos ir lá em Gasparalto, se o tempo colaborar, uma casa, não pertence a um adventista, ele comprou essa casa, que foi feita com materiais, não dessa aqui, mas tinha uma outra escola, que era a escola missionária, né? Com 2 pavimentos, eles moravam lá, os estudantes, e eram formados como missionários. Parte da estrutura foi usada para fazer uma casa que pertence a um senhor lá, agora que nós vamos, se der tudo certo, no sábado, ver a casa ali, certo? Então, em 1896, essa igrejinha foi construída, e muitos anos ela serviu ali como casa de culto, até que após a Segunda Guerra Mundial foi feita uma de alvenaria no mesmo local. Esse é o pastor Frank Westphal, certo? Ou Franz, né? Que veio ao Brasil para fazer os primeiros batismos lá em Piracicaba, São Paulo. Eu vou dizer por que foi lá primeiro. Stein, em algum momento eu falo isso. Depois Brusque, o segundo batismo no Brasil, e Gasparalto, o terceiro batismo no Brasil. No terceiro foi batizado o Guilherme Bels, o Olmen, o Schirmer e outros mais. Uma outra curiosidade do Bels é que, não sei se é descendente desse, mas nós tivemos em Curitiba um pastor chamado Cláudio Bels. Sim, faleceu recentemente. Faleceu e foi o primeiro desbravador do Brasil. Isso. Neto do Guilherme. Guilherme Bels é bisneto. Guilherme Bels teve como filho o Francisco, né? Um dos filhos, Francisco Bels. Francisco teve Rodolfo Bels, talvez alguns lembram. Pastor, escritor, né? Escritor, escreveu aquele livro Quando Tudo Falha. Isso. Graças porque a casa tem até hoje Quando Tudo Falha. Rodolfo Bels foi presidente de União. Sim. Grande líder. Cláudio era filho do Rodolfo, então ele era bisneto do Guilherme Bels. O pastor Cláudio, de fato, foi o primeiro a trazer o uniforme dos gravadores para o Brasil. Na época, Rio de Janeiro, ele até foi criticado, assim, o que é isso, pastor? Roupa de militar? Os gravadores. Ele foi o pastor que fez o casamento dos meus pais. Olha só. 75. Depois me lembra, em algum momento aí, que está dentro da van, vou contar uma experiência pessoal que eu tive com ele. Sim, coisa linda, pastorzão, assim, sabe? Homens de Deus. Tive uma experiência com o Marsky também, assim, que eu preciso contar para vocês em algum momento. Sim, É tanta coisa que eu posso esquecer. Então, se alguém vai lembrar comigo, ó, me conta, pastor, aquilo do Marsky e do Bels. Aí eu vou lembrar, tá? Aqui não dá tempo. Aí a coisa vai se desenvolvendo. Isso aqui que é a casa, é o colégio superior, cujas madeiras e partes formam a casa que está lá hoje, em Gasparalto, tá? Mas era a escola superior que formava missionários. Aqui trabalhou Guilherme Stein Jr., foi o primeiro diretor de escola, primeiro professor, primeiro tudo, primeiro editor, né? Tinha que fazer tudo, né? No meu livro eu chamo de pioneiro multifuncional. Aqui o CAB, ó, que é hoje o UNASP São Paulo, né? Aqui é o Léo Halliwell, aí já é uma outra expedição, quem sabe um dia para o norte, né? É outra história. Arauto da Verdade, primeira publicação em língua portuguesa no Brasil, certo? Aí a coisa começou a deslanchar porque eles tinham agora material em português para pregar o evangelho. Até então só tinha alemão e alguma coisa em inglês. Aqui, irmã, os gaúchos, né? Taquari, Sim. Colégio Taquari, onde funcionou a CPB por um tempo também, 1904, né? Minha avó. A sua avó estudou aqui? Pronto, tá aí, ó, Taquari. Para cá, aí a sede atual da Associação Catarinense. E aqui, olha que painel bonito. Aquela igrejinha rendeu tudo isso. Essas fotos são as atuais congregações adventistas nesta associação, neste campo, tá? Associações e instituições, como o IAESC, que é o internato, e também o CATRE, né? Então, as igrejas e as instituições. A de Criciúma eu não localizei, mas é a minha igreja de origem, né? Onde eu fui batizado. Tá por aí também. E ali, ó, a maior foto é de Gasparalto, né? Aqui, que é o templo que nós vamos ver sábado. O museuzinho do lado tem as primeiras bacias das primeiras Santa Ceia, feita lá em Brusque, né? Então aqui é um local muito... E o legal é que não cresceu. Gasparalto permaneceu um local do mesmo jeitinho de 100 e poucos anos atrás. Então estar lá é como voltar no tempo. Nós teremos um sábado assim maravilhoso, porque é como voltar realmente no tempo, né? Na verdade, o ponto, o marco zero é aqui, né? Porto Itajaí.
Porque o que acontece lá em Brusque, para onde vamos depois? Um jovem, cujo sobrenome era Borchardt, não sabemos o nome nem para onde foi, só sabemos pela tradição oral, e eu entrevistei vários pioneiros, assim, descendentes de pioneiros, e essa história é bem conhecida, né? Esse rapaz, Borchardt, que era também um alemão, migrante, acabou se envolvendo numa briga ali em Brusque, na vila de Brusque, que era uma colônia alemã, como eu já falei. E aparentemente, e eu começo o livro com essa história, né? Ele matou o oponente. O rapaz ficou lá estirado no chão e sem reação. E o Borchardt ficou com medo de alguém, a família, vingar, né? O jovem lá, ou a polícia prendê-lo, né? Já tinha ali os xerifes naquela época, né? Então ele resolve fugir de Brusque. A intenção dele era vir para cá, para Itajaí, embarcar no navio clandestinamente e fugir de volta para a Europa. Se possível para a Alemanha, que era a terra dele de origem. Ele passa rapidamente na casa do padrasto, chamava Carlos Drefk, grave esse nome, nós voltaremos a ele ali em Brusque, né? Carlos Drefk era o padrasto do Borchardt, o brigão, o alemãozinho brigão. Ele passa na casa do padrasto rapidamente, pega alguns víveres ali, alguma coisa, põe na trouxinha dele e pega um mato. Não foi pelo rio. 2 vias de acesso que havia apenas de lá para cá, dos municípios, das colônias, para aqui que era o centro, né? O centro comercial era Itajaí. Era o rio Itajaí Mirim. Ele decide não vir por lá porque ali tinha muitos canoeiros. Ele poderia ser reconhecido e até preso ou morto. Decide vir pelo mato. Havia picadas, porque um dos trabalhos acessórios, a maioria eram lavradores, né? Vinham da Alemanha, da Europa, para plantar, enfim, cuidar da sua terra ali. Ganhavam um pedacinho de terra para viver. Mas um trabalho acessório era cortar lenha no mato para as madeireiras, né? Para outras finalidades, enfim. Então esse pessoal que cortava lenha abria picadas pelo mato. Ele decidiu vir pelo caminho do mato. Deve ter levado de 1 até quase 2 semanas nessa caminhada aí, né? Chegou aqui certamente exausto, né? Enfim, uma situação deplorável. Conseguiu entrar no navio como clandestino. E nesse tempo navios era assim, a vela, ainda usavam alguns, isso é 1880, tá, gente? 1880. Havia já navios a vapor também. Os navios a vela levavam até 3 meses para chegar da Europa até aqui. Lá em Brusque eu vou contar alguns detalhes de uma dessas viagens. Numa delas veio o Davi Hort, dono do casarão lá de Brusque. Nessas viagens sempre morriam pessoas, né? Os cadáveres eram jogados ao mar, né? Muita gente chegava aqui doente, a comida ia estragando. Se fosse a vela, tivesse uma calmaria, podiam ficar dias ali no oceano sem saber como seguir viagem, sem ventos, né? Foi o caso dessa viagem que trouxe o Davi Hort. Passaram 1 semana parados. A água ganhava uma garrafinha por dia e começava a ficar estragada, gosto ruim. Então era bem complicado mesmo, né? Pessoas morriam nessa trajetória, nesse trajeto, e era comum isso, né? Bem, o Borchardt embarca então num desses navios e nós entendemos que foi numa das... Claro, aí o capitão descobriu o rapaz ali, aí não tinha o que fazer mais com ele, né? Vai jogar ao mar, né? Aí trabalhavam ali para pagar, lavando convés, para pagar a passagem. Possivelmente numa das escalas, e nós cremos que foi na Inglaterra, porque ali já era um ponto de, importante, né? Um entroncamento de várias rotas, e havia missionários adventistas lá na Inglaterra, em Londres, no porto de Londres, porque dali eles mandavam literatura, pregavam, né? Faziam contatos, enfim. Diz a história que 2 desses missionários, quando souberam que o Borchardt vinha do Brasil, pensaram, opa, oportunidade missionária. Pensem que tudo eles viam missão, em tudo viam missão, né? Aí abordaram o Borchardt e ficou meio preocupado, eram senhores bem vestidos, né, com suas malinhas, né? Assim, será que a polícia me achou aqui em Londres? Não, eles se identificaram, nós somos missionários adventistas e queremos saber se você, que vem do Brasil, conhece alguém ali que teria interesse em receber literatura de graça adventista. Ele pensou no padrasto, que era luterano. A maioria aqui eram luteranos ou católicos, né? Lá para Brusque, Blumenau e etc., a maioria absoluta eram luteranos.
E depois eu vou dizer porque que isso também favoreceu o alastramento da mensagem adventista, né? Foi favorável, protestantes, né? Carlos Drefke, ele lembrou do padrasto e disse, olha, meu padrasto luterano gosta dessas coisas assim de religião, de Bíblia, né? Eu posso lhes fornecer o endereço dele. E dito e feito, ele entregou o endereço do padrasto Carlos Drefke. Depois de algumas semanas, meses na verdade, chega um pacote aqui nesse porto, com o selo de Battle Creek, Michigan, Estados Unidos. Vinha da Review and Herald. Conhece essa editora? Né? Nossa primeira editora adventista no mundo aí, né? Ficava lá em Battle Creek inicialmente. Com o nome de Carlos Drefke como destinatário, Vila de Brusque. Esse pacote é colocado numa canoa, que aí era o trajeto restante, né? Saía do barco aqui a vapor ou a vela. Os canoeiros pegavam essas mercadorias, essas encomendas e ferramentas que vinham também de fora, tecidos. Alguém falava pouco ali, né, que para casar o noivado demorava um pouco, porque algumas pessoas que tinham mais poder aquisitivo compravam tecidos da Europa, né, para fazer o vestido de noiva, né, que depois virava mosquiteiro e outras coisas mais, né, tudo era bem aproveitado. Então essas canoas levavam essas mercadorias para Brusque. Podia levar até uma semana também essa viagem. Pensa aí, você chega exausto de uma viagem de 3 meses no navio à vela. Quando chega aqui, você não chegou ainda. Se você está indo para Brusque, por exemplo, né? Você embarca, aluga uma canoa e leva mais uma semana rio acima, né? Se houvesse uma cheia, tinha que esperar no porto, porque eles não iam também assim com o rio meio agitado, né? Então tinha que ter condições favoráveis. Esse pacote chega até Brusque, é levado para um certo casarão que vocês já viram a foto, né? Está aqui no livro e nós veremos pessoalmente lá, o casarão do Davi Hort. E ali o pessoal então chama o Carlos Drefke. Senhor Drefke, tem um pacote para você aqui, mas eu não encomendei nada, não sabia de nada, né? Mas é seu, está aqui o seu nome, Carlos, não tem outro Carlos Drefke aqui na região. Aí ele chega no casarão lá, vê aquele pacote, fica um pouco desconfiado, mas havia ali, segundo a tradição oral, umas 10 pessoas. Lembram que eu falei que os casarões comerciais, as mercearias, eram centro de tudo, de informações, de fofoca, era o jornal, né, da época, era ponto de troca de coisas, enfim, era meio tudo ali. Os 10 fazem pressão e dizem, abra logo esse pacote, né, porque não é todo dia que chegava um pacote dos Estados Unidos, né, para a vila. Relutante, ele abre o pacote e dentro havia 10 exemplares da revista Stimme der Wahrheit, né, que é a voz da verdade, uma revista que foi produzida em Battle Creek em alemão, justamente para alcançar os falantes do alemão, né? Então eles produziam lá e enviavam para vários países, entre os quais a Alemanha e também Brasil, porque havia colônias aqui, né? Depois começaram a enviar várias para cá. Essa revista durou poucos anos, depois foi trocada por um nome que eu não sei pronunciar em alemão, Christliche Hausfreund, não sei se é assim. Christliche Hausfreund Obrigado. É isso mesmo. É o amigo do lar do lar cristão. Amigo do lar cristão, né? Seria algo como Hausfreund, né? Amigo do lar. Tem coisas parecidas, né? Sim. House, friend, casa, e por aí vai. friend, Né? Stein, Freund. Stone, né? Tem o pastor Geraldo Marski, de saudosa memória. Sim. Toda vez que eu visitava, ele falava: e aí, Borges, você já aprendeu alemão? Eu falei: pastor, eu estou estudando inglês. Não, mas o inglês é um dialeto do alemão. Você tem que estudar alemão, você é catarinense. Ele estimulou bastante, mas até hoje eu não aprendi muito bem. Ainda bem que nós temos uma tradutora conosco nessa expedição. Então a Stimme foi a primeira publicação adventista no Brasil, né? Então a mensagem começa a se alastrar desse jeito. Bem, o Drefke recebe por algum tempo essas publicações, mas depois, preocupado, vai que manda a conta um dia, né? Ele cancelou. Ele mandou uma carta para a Review e disse: não quero mais receber no meu nome. E o povo ficou triste, porque estavam gostando já de receber essas revistas, né? Vinha na língua materna deles, tinha um apego emocional. Não havia muito material publicado, né, na língua deles aqui nessa época. Entra em cena então um professor polonês chamado Chick Widowski. Tá tudo aqui. Ele diz: pode mandar para mim então que eu recebo esse material. Por pouco tempo ele recebeu, depois também desistiu disso, cancelou, de novo o povo ficou triste. E aí o terceiro personagem, que é uma figura interessante, é um rapaz chamado Friedrich Dressler. Era filho de um pastor
alemão. Ele era alcoólatra, o rapaz, e acho que mandaram para o Brasil para ver se resolvia a vida dele, né? Vai embora. Filho de pastor. Filho de pastor luterano lá, né? O Friedrich Dressler. Ele viu uma oportunidade nisso. Qual foi a esperteza do rapaz? Eu recebo, vou à venda com esse material e troco por cachaça. Cachaça. Foi o que ele começou a fazer, né? Ele recebia então as revistas, mandaram livros também. Ele ia até os vendeiros e trocava por cachaça. Qual o interesse dos vendeiros, dos comerciantes? Papel para embrulhar a mercadoria. Era barato trocar por cachaça, papel de boa qualidade, não tinha na época. Eles arrancavam as páginas das revistas e embrulhavam sabão, tempero e outras coisas. Deus é impressionante, né? O que Deus faz quando os recursos são escassos, né? Eu brinco dizendo que o primeiro comportor foi um bêbado. Foi o Dressler, né? Mas a história, assim, o detalhe bonito é que o Dressler também, tudo indica que ele foi beneficiado pela literatura que ele espalhou, ele também se converteu. Não temos mais detalhes, mas tem um detalhe interessante na história. Quando o pastor Frank Westphal vem para fazer os batismos, o Dressler serviu de guia para ele em alguns lugares. E teve uma ocasião em que ele foi levar o pastor Westphal para abordar um senhor que era dono de um alambique. E esse senhor ofereceu cachaça para o pastor disse, não, muito obrigado, né? E deu os motivos por que ele não bebia. E quando ele foi oferecer para o Dressler, que ele já conhecia, né? Você quer, né? Não, muito obrigado, eu também não bebo mais. Gente, assim, a gente crê que o Dressler, ele tenha sido alcançado pela mensagem que ele ajudou a espalhar também, né? Detalhe, essa mercadoria que era embrulhada com as revistas, né? Quer dizer, os colonos iam comprar sabão, digamos assim, e voltavam para casa levando o quê? A mensagem adventista, né? Eles chegavam em casa, mas peraí, tem algo aqui em alemão. Desembrulhavam, desamassavam e começavam a ler as matérias, né? Que falavam do sábado, da volta de Jesus, de estilo de vida saudável, e pessoas foram se convertendo desse jeito. Acreditam? Foi assim, né? Isso é 1880 para frente, o primeiro missionário a pisar no Brasil. Isso foi em 1893, 13 anos de trabalho missionário sem missionários, sem pastores, sem qualquer ser humano que pudesse fazer a obra. Literatura. Por que eu sou apaixonado pela obra de publicações? Né? Ainda hoje, livro missionário, né? Deixei eu lá naquela casinha agora há pouco, né? Eu não sei quem vai pegar aquele livro em algum momento, em algum dia, mas eu oro para que seja a pessoa que precisa daquilo. E um dia no céu eu vou ver o resultado. Porque esse livro vai embora, vai para algum lugar, vai para alguém que está precisando. E assim foi. Guilherme Bels, cuja história vamos conhecer em Brusque depois, foi o primeiro converso dessa forma. Ele compra lá a mercadoria com um pacote embrulhado ali com revista adventista, né? E encontra um livro na casa do irmão, o Carl Bels, e toma esse livro emprestado, lê e passa a guardar o sábado. Isso em 1890. 5 anos depois é que o pastor Frank Westphal vem para batizá-los. E assim foi. 15 anos, a obra avançando, famílias se convertendo, pessoas sendo alcançadas pela mensagem, simplesmente e providencialmente lendo a mensagem adventista em embrulhos de sabão também. Então é assim que foi, né? Começa tudo aqui, então esse local aqui é muito especial, muito emblemático, né? Significativo, porque foi o portão de entrada pela primeira vez na história da literatura adventista no nosso país, certo? O pastor Frank escreveu um relatório de viagem, um livro, né? Eu tenho esse livro, Pioneering the Neglected Continent, que ele chamava de o continente negligenciado, né? Porque a América do Sul foi o último continente no mundo, só pode ser no mundo, né? Continentes, redundância, né? Foi o último continente a ser alcançado pela mensagem adventista. Porém, Deus reverteu em bênçãos. O Brasil hoje é o maior país adventista do mundo, né? Então, um dos últimos a ser alcançados, mas a obra avançou tão poderosamente aqui que nós somos hoje o maior país adventista no mundo. Temos mais membros, a maior editora do mundo, a CPB, entre as 60 editoras do mundo é a maior. O maior sistema educacional do mundo é no Brasil, né? Só perdemos na área de saúde, que os Estados Unidos é uma potência nessa área de médica e clínicas, né? Mas em todos os outros braços da obra, o Brasil hoje é referência. Louvado seja Deus por isso. Esse casarão aqui, lá no começo do século e até antes, século XX, né? Agora tem que falar assim,
Os alemães faziam casas em chaimel e casas de alvenaria também, né? As casas em chaimel nós veremos logo mais na frente de uma, perto de algumas casas em chaimel. De alvenaria provavelmente era feito com cal e areia, que não tinha o cimento desse que a gente usa hoje, né? Então outro material. É uma casa estilo colonial, 2 pavimentos. O construtor foi o Davi Hort, aquele da foto que eu mostrei lá na Catarinense, na associação, né? Aquele senhor de barba escura lá. A família Hort veio para o Brasil com outras 2 famílias que se conheceram no navio, família Pepper e família Brums. Todos alemães, vieram da Alemanha, claro, e a viagem levou 90 dias. Família Pepper trouxe o cachorrinho lá escondido, o cachorro Grafe, né? No livro eu conto a historinha dele ali. Colocou no saco de alinhagem, guardou ali no cantinho do navio, para ninguém encontrar o cachorro, né? Mas é porque o filhinho Heinrich gostava muito do Grafe e falou: papai, eu quero que leve o cachorro para o Brasil. E o pai trouxe o cachorrinho, né? Família Pepper, que era amiga dos Hort. Chegando aqui, ali, né, ao porto de Itajaí, eles levaram mais uma semana ainda. As mulheres vieram no barco, canoas, e os homens foram a cavalo pela mata. Chegaram aqui em 2 dias. Imagina o desespero de esperar mais 6 dias sem celular, até que as mulheres e as crianças chegassem aqui, né? Aqui é o bairro São Joaquim, por isso o casarão também é conhecido como Casarão São Joaquim, né? Ou Casarão Hort para nós, porque pertenceu ao Davi Hort. O Davi construiu essa casa entre 1875 e 80. 1880 aconteceu uma enchente terrível aqui em Brusque, como nunca mais houve. O rio subiu 17 metros. E assim, levou tudo, né? A casa permaneceu aqui, ela é um pouco mais elevada, enfim, né? Mas quando as revistas Stimme der Wahrheit, lembram? Foram abertas aqui dentro, a esposa do Davi, a Elizabeth, ela leu a revista que falava sobre a volta de Jesus e ficou impressionada, porque a enchente marcou demais aqui a comunidade. E ela associou com a volta de Jesus, os sinais, né? A destruição e isso aí. No dia em que o pacote de revistas chegou aqui, Carlos Dreff, que foi chamado para abrir o pacote, lembra que eu falei? Estavam lá uns 10 homens, né? E o Adolfo Hort tinha 9 anos. Garotinho, né? Vem cá, Micael. Vem cá. Meu filho tem 11, né? Então imagina assim, o Adolfo um pouquinho menor que o Micael, né? Curioso ali assistindo, né? Até coloco aqui, eu imaginei ele sentado numa saca de feijão, né? E ali assistindo aquele pacote sendo aberto e tal. Enfim, aí abriu o pacote, viu que eram revistas. O Carlos Dreff, padrasto do Borchardt, o brigão que fugiu no navio, lembra? Ele toma uma revista para si e entrega as demais para os que estavam ali na casa, naquele momento. Naquele momento ali, o Davi Hort não se interessou, o Davi Hort nunca se converteu. Só que 10 anos depois, o Adolfo, garotinho, ele começou a ficar preocupado com a presença dos adventistas aqui na região, né? Já havia uma igreja lá em Gaspar Alto. O Adolfo, com 18 anos, era um rapaz brigão. Será que tem algo a ver com, né? Nervoso, luterano, e ele convidou um amigo então para subir em Gaspar Alto. Nós iremos amanhã para quebrar tudo lá. Ele queria bater nos adventistas, fechar a igreja, porque na cabeça dele, igreja de alemão só luterana. E de fato, ele e um amigo sobem a Gaspar Alto. Só que quando eles chegam lá, estava acontecendo o culto na casinha de madeira que vocês viram a foto lá na Associação Catarinense, naquela casa de madeira. Não sabemos quem estava pregando, qual foi a mensagem, enfim, mas o Adolfo, ele se abaixou ali e conseguiu ouvir pela janela o que estavam dizendo. E o que disseram mexeu com ele. Ele falou, ele estava com paus e pedras nas mãos, largou tudo aquilo ali e disse para o amigo: vamos embora. Isso mexeu comigo. Ele volta para cá, para Brusque, e começa a ler a Bíblia. E descobre o sábado na Bíblia. E vai conversar com o pastor luterano para tirar satisfações. Pastor, por que nós guardamos o domingo e não o sábado? Aí o pastor prometeu que no domingo seguinte, lá no culto luterano,
ele explicaria o motivo. Só que é aquela explicação que nós conhecemos, né? Foi abolido, e, nós temos uma tradição e vamos continuar guardando o domingo. O Hort não se convenceu e continuou por si mesmo estudando a Bíblia com a esposa. A esposa chamava Emma, era empregada da família. Ele gostou dela, casou com ela, Emma Hort. E finalmente os dois decidiram guardar o sábado também. Detalhe, o Adolfo, depois de algum tempo teve que sair daqui porque a perseguição era muito intensa. Para vocês terem uma ideia, nessa época os adventistas eram chamados de Verflucht Sabbatisten. Daqui a pouco eu digo a palavra. Verflucht Sabbatisten, sabatistas amaldiçoados. Desgraçados. Eu só avisei um pouco, né? Sabatistas amaldiçoados. Eram xingados, né? O Adolfo ia fazer o pôr do sol em casa, jogavam pedra na casa dele, ovo podre, né? E ele decidiu mudar para Blumenau por causa disso, e nós vamos conversar um pouco sobre isso lá. Eu dediquei um capítulo ao Adolfo Hort, que eu acho a história dele maravilhosa. Por quê? Porque de alguém que queria destruir a igreja, ele se torna um construtor de igrejas. Ele construiu a igreja de Jaraguá, de Corupá, né? Tornou-se um homem manso, bondoso. Ele aprendeu tratamentos naturais e ajudava as pessoas. Então, assim, é uma conversão maravilhosa, né? E eu trato ele como aquele que queria destruir, passou a ser o construtor de igrejas. Então, o casarão Hort aqui, que eu sonho que um dia, e sonhar podemos, e orar podemos também. Essa expedição é uma oração atendida, é um sonho realizado. Eu sonho que um dia essa casa se torne um museu histórico nacional do Adventismo no Brasil. Quem sabe um dia, né? Então ela é de 1880, ok? 122 anos, né? 142 anos, né, de história. E graças a Deus está aí, né, em pé. Ela funcionava como mercearia, como posto de trocas, correio e às vezes até como pousada. A família vivia em cima e embaixo eles alugavam o espaço ali e no meio tinha venda. Mas sempre foi nessa construção assim? Sempre aqui, do mesmo jeito. A família Hort comprou o terreno que fica à esquerda da casa e vão construir um memorial ali. Então, nos próximos anos, nós teremos um espaço para pelo menos ficar ali e dizer, foi aqui, ó. Tá bom? Vamos voltar a alguns pontos assim para a gente juntar as peças, né? Então, 1880, o pacote chega àquele casarão, endereçado a Carlos Drefk, porque o filho adotivo dele, né, o Borchardt, deu o endereço dele. O pacote foi aberto, a literatura foi chegando, em nome do Drefk, depois ele desiste, aí o Chikividovski, o professor polonês, assume, também para, aí o Dressler, que era aquele rapaz alcoólatra, assume para si o compromisso de receber a literatura, revistas, livros, e nesse meio tempo, isso assim, 15 anos, até chegar o primeiro pastor, né? Pessoas foram se convertendo, foram aceitando a mensagem, passaram a guardar o sábado, não comiam mais alimentos impuros, criam na volta de Jesus. Como eu disse lá, em 1880, quando o casarão foi inaugurado, houve uma enchente muito devastadora aqui nessa região. Esse rio aqui, que é o Itajaí-Mirim, ele subiu 17 metros. Isso está registrado nos jornais da época, né? Até hoje nunca houve uma enchente tão devastadora como aquela lá, de 1880. E ajuda pra gente a ser um marcador histórico pra gente, porque o Adolfo Hort, ele contou pro pastor Streitorst, que o entrevistou em 1920, eu acho. Ele contou, olha, eu me lembro muito bem, porque eu tinha 9 anos quando a enchente devastou aquela região. Então, fechou. 9 anos, 1880. Né? Aí, em 93, atendendo aos muitos pedidos de pessoas que moravam aqui, enviavam cartas para a igreja nos Estados Unidos, né, para Battle Creek, enviaram um missionário, que foi o Augustus Stauffer. Lá no painel eu mostrei a fotinho dele, não sei se vocês lembram, né? Era um jovem, de barba preta, assim, um homem de Deus, um missionário incansável, comportava para sobreviver, como eu disse, né? E foi ele quem esteve por aqui, por essa região toda, comportando, visitando pessoas, sítios, casas, e de vez em quando ele se deparava com alguém que dizia, nós já guardamos o sábado, nós já conhecemos essa mensagem.
o Stauffer, então, comunica um outro nome que eu vou citar para vocês, vai estar no livro aqui também, que é o Thurston, que vivia no Rio de Janeiro. Ele cuidava de um entreposto ali de literatura para atender os comportores. Thurston era cunhado do pastor Westphal, que então trabalhava na Argentina, primeiro campo aqui na América do Sul, né? O Thurston disse assim: olha, venha para cá porque há pessoas precisando de batismo aqui, de visitas, de atendimento, né? Então o pastor Westphal, ele embarca na Argentina, vai para o Rio de Janeiro, porque o Porto Itajaí era pequeno para um barco daquele porte. Ele fica lá na quarentena, que era preciso fazer na época, né? Em quarentena, e então desembarca no Rio de Janeiro. Em 15 anos, os comportores trabalharam muito. Então já havia conversos em Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Teófilo Otoni, Minas Gerais, que é uma colônia de alemães também. Espírito Santo, já havia conversos ali, tem colônia de alemães. E se vocês fossem o Westphal, vocês iriam atender primeiro aqui pessoas que estavam em São Paulo ou aqui em Santa Catarina? Quem está mais perto, né? Então ele vai para interior de São Paulo, Piracicaba, Rio Claro, Indaiatuba, onde já havia conversos, e lá ele conhece a família Stein. Guilherme Stein Jr., a história dele é linda, tem um capítulo só para ele no livro também, que eu até chamei assim, o batismo do homem de pedra, porque Stein é pedra. E ele foi realmente uma rocha, né? Naqueles tempos lá. Ele herdaria a primeira indústria de ferragens do estado de São Paulo, a indústria Krahenbiel, que até hoje está lá em Piracicaba. Eram ricos, né? E como o dono, né, o pai da Maria, com quem que se casou com o Stein, viu que o rapaz era muito inteligente, muito capaz, a intenção dele era deixar para a filha e para o genro a indústria. Só que nesse meio tempo, o Stein comprou de um comportor o livro, deixa eu lembrar do nome em alemão, Kampf, Der großen Kampf, o grande conflito. Aqui está muito bom. Der große Kampf. E ele leu o grande conflito em alemão, que nós vamos entregar no que vem aos milhões, né? Sim. Então imagina essa obra continuando sendo feita, né? Ele leu o livro e se converteu. O Stein, né? Aí ele se casa com a Maria Krahenbiel, tinha 20 e poucos anos, e ele decide, em concordância com ela, olha, eu estou sendo chamado para ser um missionário. Ele abre mão da empresa para ser um comportor. Assim, desprendimento, né? Stein foi o primeiro professor de escola adventista, primeiro editor da CPB, que começa no Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, né? Era só um escritório, mas ele foi o primeiro editor. Foi o primeiro diretor de escola. Amanhã em Gaspar Alto veremos lá a casa que foi feita com o restante das madeiras lá do Colégio Superior de Gaspar Alto. O Stein foi o diretor de lá. Guilherme Stein conhecia, dizem, né, 40 idiomas. Eu peguei a Bíblia dele na mão. A Bíblia dele está lá em Brasília, na sede da Sociedade Criacionista Brasileira, assinada, tem o nomezinho dele lá certinho, grego e hebraico, a Bíblia é grega em grego e hebraico. Ele lia fluentemente grego e hebraico. Nunca passou por uma escola de teologia. Era um monstro. Eu comparo Stein com o John Andrews. É o nosso John Andrews, tá? E por isso foi tremendamente usado por Deus, porque tinha muitas capacidades, certo? Escrevia muito bem. O livro O Sábado, do Stein, começa falando sobre supernovas, galáxias. Olha o nível do homem, né? Muito bem. Eu estou me demorando demais no Stein, né? Mas é que eu me empolgo com a história dele também. Pastor Frank Westphal batiza o Stein lá em Piracicaba. Piracicaba, em Tupi, quer dizer colheita de peixes. E eu entendo que é quase que uma tipologia, né? Porque dali em diante seria uma colheita de seres humanos para Deus, né? Uma colheita. De lá, o Stein, então, pega o seu carro, toma um avião, nada disso, né? Ele pega lá um jumentinho, né? A sua mala, seu chapéu e desce para Santa Catarina. Dias e dias de uma viagem muito difícil, muito cansativa, muito complicada, né? Enfrentando aí chuva, sol, mosquitos, né? Como a esposa conta aqui no livro. E quando chega aqui, então, que alegria dos irmãos.
de pela primeira vez ver um pastor adventista ordenado para fazer os batismos, né? Então neste rio aqui, que é o Itajaí Mirim, foram batizados, deixa eu dar o número certinho para vocês, foram batizadas 8 pessoas, tá? Basicamente famílias Trum e Luke, que depois se mudaram para Gaspar Alto por causa da perseguição aqui em Brusque. Vários foram para lá para se proteger, né? Porque aqui era complicado como a gente viu hoje. Era duro, né? Então 8 pessoas foram batizadas aqui. 3 dias depois, o terceiro batismo em Gaspar Alto, veremos amanhã. E vocês vão ver ao vivo um batismo lá amanhã, se a gente não congelar, não viu? Então lá foram mais 14 pessoas em Gaspar Alto. Entre elas, Guilherme Bels e Johanna Bels, né? Um casal pioneiro. Lembram dele? Guilherme Bels, primeiro guardador do sábado, convertido pela literatura adventista aqui, né? Nessa região. Uma semana depois, à margem desse rio, não sei onde foi, não sabemos onde foi, mas à margem desse rio, foi feita a primeira Santa Ceia adventista no Brasil. Por que no Rio? O pastor Westphal tinha alugado um salão em Brusque, aqui em Brusque. Mas o camarada lá que tinha alugado foi abordado pelo padre. E o padre falou assim, olha, cancela esse aluguel, porque eles são adventistas, é uma seita. Se você mantiver o contrato com eles, eu vou falar para a paróquia inteira não comprar mais nada aqui do seu comércio. Aí a pressão foi forte demais e ele cancelou o aluguel, devolveu o dinheiro. E o pastor Westphal foi batendo perna aqui, tentando achar um local para fazer o culto, a Santa Ceia e organizar a igreja de Gaspar Alto. Não encontrou, o que fizeram? Vão para a beira do rio. Aí colocaram, eu conto aqui, né? O pastor Westphal conta, eu reproduzi aqui. Colocaram tocos de madeira ali, montaram uma mesa. Eu tento imaginar, assim, voltar no tempo, até me emociona isso, né? Assim, de ver a simplicidade, né? E naquele dia os anjos de Deus ali com os adventistas, né? Na beira do rio, de uma forma rústica, ouvindo pela primeira vez um pastor adventista pregando o evangelho. Naquele momento, o pastor Westphal organiza a igreja de Gaspar Alto, que vai se reunir em Gaspar Alto, mas estavam aqui num mini congresso, né? Ele organiza a igreja, o irmão Bels, Guilherme, foi colocado ali, eleito como diácono, e o amigão dele, o August Olme, foi eleito o primeiro ancião da igreja de Gaspar Alto. Ou seja, August Olme foi o primeiro ancião de igreja no Brasil. Ele é o patrono dos anciãos de igreja no Brasil. Tem algum ancião aqui de igreja? Tem uma anciã. É o patrono dos anciãos, do ancianato brasileiro, August Olme, né? Então assim, são cenas lindas que um dia eu quero ver as gravações no céu, né? Elas estão lá. Depois eu vou contar para vocês, em algum momento mais tranquilo, assim, como foi a aventura do pastor Westphal de voltar para a Argentina, né? As dificuldades, quase foi apedrejado. Gente, era assim, eram tempos muito complicados. E nos faz pensar no tempo que vai ser de novo complicado, na perseguição, né? Quando teremos que ter fibra de novo, né? Coragem e avançar até o fim, terminando o que eles começaram, como eu já falei, certo? Então Itajaí Mirim, palco do segundo batismo adventista no Brasil. Primeiro Piracicaba, segundo aqui, terceiro no Ribeirão de Gaspar Alto. Ok? Alguma pergunta? Pastor, a literatura que nós recebíamos aqui eram vinham dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Eles publicavam em alemão lá nos Estados Unidos, em Battle Creek. Ali ficava a gráfica da Review and Herald, né? Deixa eu ver se esqueci alguma coisa. Acho que é isso, né? Basicamente isso. No Espírito Santo, a minha bisavó recebeu um comportou, ela era muito católica. Por exemplo, a minha mamãe hoje tem 98 anos e tem o nome de Luzia pela Santa Luzia. Então esses comportores que iam, sabe, a cavalo e abordou minha bisavó. Eu sou a 4ª geração. Bonito. Ali a Laranja da Terra, Santa Maria do Jetibá, são lugares históricos. Que começaram. Santa Maria do Jetibá foi a primeira igreja adventista lá no Espírito Santo. E uma das primeiras no Brasil. É realmente uma história bonita lá. Pastor Misael Littke escreveu um livro sobre a história lá. Então foi Sorocaba o primeiro batismo. Piracicaba. Primeiro, Piracicaba. Guilherme Stein. A cena é assim, ó. O rio assim, tipo esse aqui, né? É maior, né? No Rio Piracicaba. Aí o que acontece? O Stauffer,
segurou o paletó do pastor, que é um rio caudaloso, assim, né? Piracicaba é grande, né? Piracicaba. Então, Aí o Stauffer segurou uma árvore, né? Então imagina assim, o Stauffer segurando a árvore, segura o paletó do pastor Westphal e o pastor Westphal batiza o Stein. nossa, é uma Quase corrida. que perde o primeiro batizado. Então foi assim a cena. Essa foi a cena do batismo do Stein. Ali. Ainda. Com certeza, né? O Stein fez a primeira tradução do livro Caminho a Cristo para o português. Ele leu em inglês e achou que está muito mal traduzido. Aí ele foi lá e fez de novo a tradução. Né? Não, era incrível, né?